Essa é uma sessão que eu estava mais ansioso para fazer, porque é aqui que nós nos equipamos, ficamos mais equipados para mudar a vida das pessoas. Eu vi pessoas em guerra um com o outro, em conflito, e 2 horas depois, rindo e se abraçando e conversando sobre o futuro deles. Então, essa é a inspiração que eu tenho para que eu e a Trisha, para que saíssemos do Ministério Tempo Integral em 2013 para lançar isso, essa empreitada em janeiro de 2014, para ajudar discípulos por todo o mundo, ajudar a curar e a construir pontes e a conciliar e criar paz em nossas igrejas. E a coisa legal sobre isso é que também é muito divertido. E se você é uma pessoa que é um intelectual, tem um espaço para você aqui também. Se você é uma pessoa mais emocional ou mais criativo e artístico, tem espaço, tem coisa para você aqui também, porque funciona para todo mundo. A premissa que eu tenho é que normalmente não é uma boa ideia ser um mediador sozinho, só você. Eu encorajo times a serem criados nas igrejas. Times de mediação. Às vezes eu já tive 6 pessoas no meu time. Normalmente eu, Trisha e mais uma pessoa ou mais um casal. E é realmente importante porque tem 3 dimensões para realmente trazer mudança e resolver um conflito. É que precisamos de um pacificador para juntar todo mundo, para realmente executar isso, para tornar as pessoas dispostas para ouvir os dois lados da história e não estar realmente tão preocupado com as histórias, só estar preocupado em unir as pessoas no processo. E alguns cristãos realmente são muito bons em colocar os dois lados para conversar e sentar e começar uma mediação. E também tem um aspecto de resolução de problema, dissecando o que realmente aconteceu no conflito. E algumas pessoas são realmente boas nisso, e eu chamo esses de construtores de pontes, porque eles conseguem enxergar um futuro melhor com o aprendizado do que deu errado no conflito. Eles são os curandeiros, os que vão abaixo da superfície, vão profundamente para ver o dano que foi causado em algumas das partes de dentro das pessoas e o que realmente criou esse conflito, essa separação. Então vamos analisar esses papéis hoje. Eu espero que hoje você saiba se você é um melhor criador de paz, um pacificador, um construtor de pontes ou um curandeiro. E sempre que você criar um time, é bom que seja uma combinação dessas coisas. No meu caso, eu sou um pacificador e eu sou um construtor de pontes. Minha mulher é melhor com a profundidade das emoções humanas, então ela é uma curandeira. Então juntos nós formamos um grande time. Então eu espero que isso fique mais claro enquanto nós vamos avançando ao longo da classe. Então nós vamos agora alguns princípios da aula, vamos olhar mapeamento, vamos olhar você ter uma reunião privada com um dos lados, vamos olhar como gerenciar os resultados. Então você pode ver aqui na tela 4 representações, ou 6 representações, que eu quero tirar um tempo para explicar. Esse é um cachimbo da paz que funciona como incenso. Obviamente não pode cachimbo da paz, é uma réplica. Mas os índios norte-americanos, por séculos, usaram o cachimbo da paz de 2 formas. A primeira, se eles vissem uma tribo com quem eles tinham um conflito, ou 2 indivíduos sabiam que estavam em conflito, e um deles visse o outro fumando e visse a fumaça subindo do cachimbo,
para muitas das tribos no sul dos Estados Unidos, a fumaça representava orações que estavam subindo. Então a fumaça humanizava o inimigo. Eles tinham desejos, eles tinham famílias, eles tinham dores, eles tinham aspirações. E aí o outro lado do conflito poderia olhar e pensar, nossa, sobre o que será que eles estão orando? Eu me pergunto o que está acontecendo na vida dessa pessoa. E essa humanização é importante e provavelmente um dos motivos pelo qual o cachimbo foi usado em círculos de paz para representar uma perspectiva de um indivíduo. Então, no círculo de paz, o cachimbo ia ser passado e ninguém podia falar a não ser pela pessoa que estava segurando, empunhando o cachimbo. Agora, nós recebemos um treinamento na escola de como fazer um círculo da paz. E acredite ou não, mas isso era novidade para mim, que às vezes até em um espaço empresarial isso é usado. Então, em vez de usar um cachimbo, eles usam alguma coisa que representa a empresa. E eles passam e onde havia um problema na diretoria ou no gerenciamento, ou no gerenciamento até mais baixo, ou até no pessoal da obra mesmo, tinham representantes de todos os níveis no Círculo da Paz para falar o que aconteceu de errado pela perspectiva de cada um e dava coragem aos outros para poder expressar suas opiniões. Esse é um desses emblemas. Outro, claro, são os mocassins, os sapatos, também dos norte-americanos, dos índios norte-americanos, porque todos nós já ouvimos a expressão, até você andar uma milha nos sapatos de outra pessoa, você não vai poder entendê-la. Isso, é claro, representa entender a jornada deles, quem eles são, o que aconteceu na vida deles até esse ponto. Vai ter um tema em comum enquanto eu ando cada um nesses 6. E aqui esse é o tema. Não é bom para pessoas em conflito estarem olhando um para o outro e expressando a raiva em relação ao outro. É bom para quando as duas partes em guerra estarem olhando para o problema. Eu moro perto de um zoológico gratuito, o zoológico Lincoln Park em Chicago. Se eu tivesse numa saúde melhor, eu poderia pisar fora do condomínio, segurar minha respiração e estar dentro do zoológico. 300 passos até o zoológico. É de graça, não é legal? Mas lá nesse zoológico tem todo tipo de macacos e primatas. E se eu me aproximasse de uma jaula com uma janela bem sólida, eu tentasse interagir com um gorila, ele nunca vai fazer contato visual comigo. Contato visual é agressão ou intimidade. Mas para um relacionamento social, contato visual, contato olho a olho, faz a situação escalar mais. Então, a gente cruza o braço e olha para cima, e isso é um ato de gentileza dele. Mas eu já vi na hora de resolução de conflito, eu já vi alguém olhar no fundo do olho da pessoa e isso criar dor, criar problemas. Eu já vi olhar no fundo do olho pode criar problema. Linguagem corporal pode criar problema. E a ideia aqui é transformar esse tipo de interação, esse tipo de atitude para tirá-las da resolução de conflito. E objetos como o cachimbo da paz e outros que vamos olhar aqui são formas de pensar lado a lado um com o outro. E outro aqui, embaixo na esquerda, é uma rede de pesca. E nas ilhas polinésias antigas, aquilo era usado numa prática chamada Ho'oponopono, que era tornar as coisas certas. Primeiro você tem que lembrar que muitas ilhas são pequenas, você vai continuar encontrando com aquela pessoa o tempo todo. Eles não têm o luxo de não resolver um conflito. Em culturas de ilha grande, de continente, você pode ir pro outro lado da ilha e nunca mais ver a pessoa. Mas porque você está numa ilha pequena, você tem que ser bom em resolver o conflito. E uma das coisas que eles faziam para ser bons nisso era criar essa prática
que começa com uma oração. Mesmo quando cristãos foram para ele, eles batizaram esse processo, porque soava muito com a Bíblia. Eles tinham uma oração, então, cristã, veja isso. Então, os dois lados eles poderiam expressar seu ponto de visão. Havia uma grande audiência na sessão chamada uma conferência em família. E isso foi tirado e amarrado em nós, essa rede. A rede foi. E quando o padre ou o kahuna, o ministro, a pessoa que representava como o ancião aquela tribo, sentisse que um dos problemas fosse solto, fosse desamarrado, ele soltava um dos nós da rede. E essa prática traria segurança para as pessoas na sala. Nós temos uma parte do quebra-cabeça resolvida. E ao longo do tempo, quanto mais e mais nós iam sendo soltados, às vezes o pessoal, as famílias na conferência, as pessoas iriam ser chamadas para entrar como audiência. Isso casa muito com o que Moisés estava falando, que nós vamos falar um pouco mais hoje. E quando o Kahuna sentia que estava tudo resolvido, ele pedia para que todo mundo aceitasse sua interpretação de como tudo se passou, e no fim eles iam orar e ter uma refeição. E um último resumo sobre a situação ia falar: nós nunca mais falaremos disso. Então eles tinham uma mensagem para fora e estava tudo resolvido, estava tudo feito. E era muito eficiente. Então nós vemos no topo, na direita, uma varanda, que eu mencionei antes, que representa nos ver no conflito, num palco como nós nos veríamos. Acho que é um mezanino. E qual seria essa... Como que isso pareceria? E quando nós vemos dessa forma, as coisas parecem diferentes. A linha do tempo aqui... Sabemos que foi usado algumas vezes por diplomatas para representantes de nações, embaixadores, para ajudar eles a resolver suas divisões por desenhar uma linha, e no topo da linha você coloca um ponto sobre acontecimentos importantes para um lado da história, e na mesma linha, na parte de baixo, você põe marcações sobre pontos importantes para o outro lado da história. E você se certificar de que está cronológico isso. E isso mesmo ajudava todos a ver uma nova história, porque havia uma harmonia entre as duas histórias. E esses novos elementos, muitas vezes, mudavam ambas as histórias. Como nós vimos em aconselhamento de casamento que nós fizemos. Qual é aquele provérbio que diz: não ouça um lado da história, certifique se você ouviu o outro lado? Onde é que está isso? Provérbios o quê? 18, 17. Isso é tão importante para nós, essa passagem. Nos certificar que nós estamos pegando todos os lados dessa história. E esse último é um pouco mais complexo, e para não nos arrastar nas complicações, nós vamos implementar esse círculo de conflito com valores em um mecanismo que eu e minha esposa desenvolvemos. Trisha é uma artista e ela desenhou a árvore que está na sua folha. E mediação, você vai observar que nela há elementos de um conflito. A história vai se conectando. E tem as coisas abaixo do chão que realmente alimentam o conflito. Nós vamos falar sobre como usar essa árvore para navegar pelo conflito. Você pode literalmente pegar uma das suas folhas de trabalho para casa e colocar no meio da sala para ver se você começar a fazer uma mediação e preencher. É para isso que ela serve. Para que as pessoas parem de estar em conflito um com o outro e colocá-la junto numa história com elementos importantes que eles vão, no fim, chegar a ver uma nova história que você vai juntar. Então agora eu peço para que você pensasse agora se você é um pacificador, um construtor de pontes ou um curandeiro. Alguém aqui, quando eu dei as definições mais cedo, já sente que você sabe onde você está, quem você é? Levanta sua mão
se você acha que você com certeza é um pacificador. Você quer juntar pessoas numa sala e fazer com que elas se sintam seguras. James, qual é o seu nome também, irmão? E você no fundo também? Só 4 pacificadores? Ah, estamos com um problema. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, vamos lá. Ok, acho que nós temos 15 ou mais. Talvez você até será movido a se enxergar como um pacificador durante o nosso processo. Quem gosta de resolver o problema? Quem é um construtor de pontes nessa sala? E você pode ser mais de uma dessas coisas. Ok, nós temos construtor de pontes levantando a mão logo rápido. Provavelmente o mesmo número que pacificadores. E quem aqui é chamado pela ideia de ir mais profundo e curar alguém? Levanta a mão se você é um curandeiro. Nós somos mais ou menos o mesmo número. Mas nem todo mundo levantou a mão. Ok, o senhor está observando. Ok, vamos deixar que Deus nos ensine por meio desse workshop algo que talvez apele para nós, nos chame por causa da nossa história, da maneira que nós somos feitos, e para que você ouça o seu chamado de qual a sua forma de resolver conflito. Ok, um pacificador vai normalmente saber de um ponto chamado flashpoint, um ponto em que o conflito se torna aparente, se torna manifesto. As coisas começaram, um conflito pode ter acontecido faz muito tempo, mas esse é o ponto onde começou, nossa, você viu isso? O ponto de impacto, talvez. E um pacificador, ele sabe disso e realmente vai estar preocupado em saber os dois lados. Um pacificador bom não toma o lado do seu amigo. Muitos cristãos erram em lealdade. Lealdade não deveria significar tomar o lado do seu amigo. Lealdade deveria ser um protetor do nosso amigo, um advogado do nosso amigo talvez, mas um homem desse faria com que seu amigo esteja educado, ser um bom ouvinte e colocar seu amigo num bom processo. Porque às vezes nossos amigos estão do lado certo do conflito e isso se torna aparente depois, e às vezes eles não estão. Mas você pode ser um bom parceiro do seu amigo mesmo quando ele está do lado errado. Mas normalmente, mais frequentemente, alguma coisa no meio disso. Tem dois lados da história e conflitos duram muito tempo e até pessoas inocentes começam a agir mal. É difícil manter sua inocência e sua inocência. Eventualmente você fica emocional, você se torna parte do problema. Então, amigos, o seu papel não é tomar um lado, um partido. O seu papel, seu objetivo é se importar com o processo. Sabe? A Bíblia diz, abençoados sejam, felizes são os pacificadores. E mesmo que um pacificador não seja muito bom em resolver conflito, mas ele é bom em ir para os dois lados e falar, irmã, vamos colocar as pessoas certas na sala, vamos achar um local onde a gente pode concordar e vamos fazer isso o mais rápido possível. Eu não quero me prender no meio porque eu amo vocês dois. Eu quero vocês dois sendo ouvidos de uma maneira objetiva para que alguém possa nos ajudar a resolver, entender o que aconteceu. Você pode confiar no processo comigo? Essa frase, confiança no processo, tá durante todo o meu trabalho. E eu já vi pessoas falando, eu não gosto do que está acontecendo aqui, Steve, eu não sei nem se eu gosto de você. Eu tive um irmão falar isso pra mim uma vez, um irmão um pé mais alto que eu. Eu não sei nem se eu gosto de você, ele falou. Mas eu vou confiar no processo. Isso foi no Havaí. E no fim do verão, ele contou essa história, porque ele lembrava isso da mesma forma que eu lembrava. E é claro, nós nos tornamos bons amigos, nós nos amamos. Mas o processo faz que as pessoas se sintam seguras e faz que elas se sintam ouvidas. Então use frases como: eu não sei, eu sou só outro cristão que se importa com todo mundo aqui, mas eu confio no processo. Você não tem que parecer um guru, alguém que tem todas as respostas, mas você é alguém que vai
confiar no processo e não vai tomar partido, mesmo quando envolve nossos amigos. Agora, seu amigo deveria sentir que, eu já disse para alguns amigos meus, já disse, irmão, minha inclinação natural vai ser querer tomar o seu lado em tudo que você disser, porque eu conheço o seu coração, já estive contigo várias vezes. Mas a maneira que eu posso ser um amigo melhor é se eu garantir que você está fazendo tudo que a Bíblia diz ao longo do processo, e sendo controlado e medido e não falando com pessoas ou fofocando. E esse é o melhor amigo que eu posso ser. E se você estiver certo, eu vou ser um defensor seu, porque eu vou me certificar de que isso vai ser ouvido ao invés de todas as emoções, toda a raiva. Eu vou fazer com que o seu lado seja ouvido ao longo disso. E tem algumas pessoas que não concordam com isso. Mesmo nas nossas igrejas. Acham que lealdade é proteger o seu amigo. E às vezes, ao longo da sua vida, você vai se encontrar protegendo a pessoa errada. E aí você vai se sentir muito culpado. Aí você quer encorajar uma autorreflexão. Na segunda sessão, hoje de manhã, você vai ver como ajudar as pessoas a praticar uma forma de ter autoconsciência. A única coisa que você vai fazer é certificar de que está acontecendo, mas não precisar de você para o processo. Mas um bom pacificador, ele está tentando preparar as pessoas para estar envolvidas em criar paz e depois certificar que todos sabem quais são as expectativas e sabe quem está na sala. Você nunca, ou talvez quase nunca, mas provavelmente nunca, onde não é concordado antes quem vai estar na sala por todos. O time de mediação que vai estar no meio. Eu vou te contar uma história que é muito encorajadora, mas que foi bem dramática. O Cícero Chimbanda é um bom amigo meu e no nosso ministério em Chicago, e você pode falar com ele sobre uns detalhes dessa história depois se você quiser. Mas em 2005, minha esposa e eu fomos convidados a ir para a cidade de Chicago, para o ministério. Eles chamaram, nós precisamos de um ancião na igreja, e esse ministério tá muito complicado. E ele falou, eu estou planejando me afastar desse papel, mas eu vou simplesmente entrar, mas eu e minha esposa vamos só entrar pro ministério para fazer isso sem esse título. Então nós fomos e a equipe de lá não pôde se encontrar junto por 6 meses, porque a raiva era nesse nível. Nós tivemos 3 ou 4 grupos feudais na igreja que não interagiam com as pessoas na igreja, não sentavam perto, faziam caretas uns para os outros às vezes. E eles ainda tomavam a ceia. E eu fiz uma pesquisa e descobrimos que tínhamos 23 conflitos não resolvidos dentro do ministério. E muito disso tinha muito relacionado com raça, com etnia, né? E alguns contra a liderança na igreja. E a liderança tinha cometido alguns erros graves até o topo da liderança da igreja. Então eu criei um processo, eu passei esse processo para aprovação de todos os líderes de Chicago. E depois de 6 semanas bem sérias, onde eu fazia uma aula, liberava o aula para a igreja, as notas, ouvia as respostas e finalmente formamos uma aliança, um acordo, que nós iremos viver de acordo com Mateus 5 e Mateus 18. E você teria que me deixar claro para mim que você vai viver de acordo com Mateus 5 e Mateus 18, onde nós vamos um por outro se a gente tem um problema. E todos os 23 conflitos tiveram que passar por um processo para ser resolvido. Eu encontrei 9 pessoas na região que todo mundo confiava, que tinham um treino já de mediação em seus trabalhos anteriores. E esses conflitos podiam concordar em 3 pessoas das 9 que eles podiam deixar mediar os seus conflitos. No fim, 70 pessoas de 450 não concordaram com a aliança de viver Mateus 5 e Mateus 18, mas a frequência de pessoas na igreja não caiu, e nossas ofertas não caíram, mas os conflitos caíram de 23 para uns 2. Então algumas pessoas pararam as pessoas não se resolveram. Nós não vamos chamar vocês de caídos,
não vamos chamar vocês de não cristãos, mas nessa casa nós vamos viver sobre esses princípios, vamos seguir as Bíblias. E eventualmente 30 dessas pessoas voltaram. Dos 3 conflitos que restavam, de 23 caiu para 3, né? E desses 3 resolveram rapidamente depois disso. E esse sucesso em 2005, o ano que nós chegamos lá, num período curto de tempo, um dia eu poderia perguntar para 300 pessoas num culto de meio de semana como você está se sentindo. E eles podiam falar abertamente. Nós resolvemos problemas criados pela liderança, nós resolvemos problemas criados por brancos e negros, todo tipo de pessoa, e nós fizemos compromissos e nós nos mantivemos esse compromisso. E foi catártico. Irmãos, essas coisas funcionam. Não funciona porque o Steve é um gênio, funciona porque está na Bíblia. Tá lá. Nós precisamos praticar o que está na nossa frente. Bom, então eu espero que isso encoraje você sobre o poder de fazer isso. Ok, construtores de pontes. Mapeando os construtores de pontes. Aqui que a gente pega o prólogo, que é a história antes da explosão, porque depois vem a explosão. E quando nós nos encontramos nas sessões, nós vamos definir esses pontos aqui em breve, porque nós dividimos o conflito nesses elementos diferentes. Porque chega num certo ponto que a gente entende que já está nas raízes do problema, e a gente tem que entrar nelas. Então aqui são os elementos de um conflito. O prólogo é toda a história prévia, todas as informações, todos os eventos, os pensamentos e talvez alguns alertas que as pessoas falaram, tem uma coisa aqui que não está muito boa. Quando eu me encontro com pessoas, eu vejo, olha, me diz como é que era quando vocês se conheceram. Como é que eram algumas das seus melhores tempos juntos? E você quer que venha para a superfície algumas emoções boas, porque se você fala de algumas coisas antes do conflito, te dá uma boa resposta. E muda o humor e o clima. E é importante para entrar nesse ponto, pré-conflito. E depois você chega no ponto de impacto, na explosão, as primeiras impressões daquele encontro, daquele problema. E é aí que você começa a receber emoções. E esse é o começo de montar esse quebra-cabeça. E pacificadores são muito bons de montar isso, de observar isso, mas os construtores de pontes são os que encaixam isso melhor. Então, vocês vão fazer alguns exercícios hoje, nos próximos 2 dias, usando essa árvore. Uma fronteira, uma fronteira poderia ser uma regra, uma definição, um decoro, um protocolo de relacionamento. E se uma igreja tem um princípio de que nós tomamos decisões baseadas em reuniões com anciãos e evangelistas, e alguém foge disso. Eu já vi isso acontecer, aliás. Mas tem 2 caras, que um é um ancião e um é um evangelista, e eles se encontram sozinhos antes da reunião e depois da reunião, para que eles possam tomar as decisões deles sem o processo. Então eles estão meio que conspirando. Então nós vamos garantir que isso aqui vai acontecer. Você fala com esse irmão e eu falo com esse irmão, e fazem política. Isso é a quebra de uma convenção, de um protocolo, de um decoro. Não é errado ter uma reunião antes da reunião. Não é errado ter uma reunião depois da reunião. Mas é errado fingir que a reunião toma a decisão, mas não usar a reunião dessa forma. Entende o que eu estou falando? Quais são alguns outros exemplos onde as pessoas podiam quebrar uma regra, quebrar uma lei, e isso se torna o gatilho para um conflito? E nós queremos um microfone para isso. A gente tem um, Tony, para esse irmão aqui. Uma situação tipo Mateus 18, a maneira que nós costumávamos fazer, você tem um problema com alguém, você vai pedir ajuda de alguém, mas você convence esse terceiro sobre a opinião da pessoa, então as pessoas vêm com você já influenciada. Ok, essa é uma ótima demonstração de como quebrar o protocolo do processo.
Outro exemplo, então, para essa mesma situação. Sim, Mary, no caso. Nós estamos procurando o que é um exemplo onde um conflito começa com uma quebra, com a violação de uma regra, uma fronteira, que é um termo genérico para convenções, regras, protocolos, processos. Coisas que você deveria fazer, mas que alguém foge dessa norma. Bom, biblicamente, meu marido é minha autoridade e eu costumava reclamar dele para outra mulher. Então ela falava com o marido dela, então o marido dela falava com ele. Isso era, sabe, a longa distância. Então realmente era uma dinâmica horrível no casamento e não ajudava mesmo. E imediatamente, na hora, parecia uma maneira boa de fazer, mas foi bem. Criou muito dano. Isso é a quebra de um contrato social, de que nós deveríamos ir um ao outro primeiro e aí concordar em buscar ajuda externa antes de ir lá e fazer isso sozinho. Sim, você. Eu acho que às vezes você pode se colocar como mediador. Vamos dizer que duas irmãs estão tendo dificuldade se entendendo. E você fala pra um, sabe, eu realmente vejo o seu lado disso, mas vamos nos juntar. Sabe, às vezes você pode não dizer isso, mas você vai ir ao longo do processo, mas você já decidiu antes do processo que essa aqui tá certa. E a gente vai só dar a aparência de que a gente está entendendo, tá se entendendo. E sim, isso é muito bom. Fingir o processo. Quem mais? E sim, uma coisa, nós conhecemos Mateus 18, nossas emoções nos levam a falar com outras pessoas. E a gente pensa, eu preciso de conselho. Obrigado por falar isso. Fofoca sobre a situação. A única coisa em que é apropriado falar com um terceiro é quando eles são parte do problema ou parte da solução. Se a gente realmente precisa de conselho, a gente sente que eles vão ser parte da solução, a gente deveria se certificar de que a mediação já sabe quem tá sabendo de tudo. Porque se no final do processo 18 pessoas sabem do que estava acontecendo, então esses 18 no fim tem que saber o resultado do processo, saber como foi resolvido. Faz sentido? Ótimo, muito bom. Fofoca é um ótimo exemplo. Qual é um exemplo da Bíblia onde uma fronteira foi ultrapassada? Onde uma lei foi quebrada? Algo assim. Sim. Quando Davi foi para ver quantos soldados, E os benjamitas disseram não? Então, bom, Davi violou muita coisa, né, gente? Deus é misericordioso. Mas nós temos o suficiente para mover para amarras. Amarras podem ser recursos limitados, porque às vezes as pessoas têm conflito porque elas pensam que talvez receberam a promessa de que foram contratadas no ministério e ficam frustradas. Ou às vezes elas realmente algo foi prometido, mas aconteceu algo com o orçamento da igreja, eles não podem receber essa posição. Então eles veem outra pessoa sendo contratada e eles não foram. Então não melhora. Mas às vezes eles nem sabem a história toda, mas as amarras podem ser recursos limitados como dinheiro, pode ser um fator imutável, como uma condição de saúde mental, ou um humor. A gente não pode controlar nosso humor tanto quanto nós achamos que podemos. Eu já aconteceu de eu ir dormir super feliz e acordar deprimido. Por quê? Eu não entendo, eu não tive nenhum sonho ruim, mas esses humores podem afetar o conflito. Então qualquer amarra qualquer coisa onde o relacionamento encontrou uma barreira que mudou o relacionamento. Que foi uma surpresa, que não era algo esperado, como eu disse, saúde ou humor, ou uma promessa quebrada por causa de um recurso limitado ou algo do tipo. Você consegue pensar em algum exemplo onde isso já aconteceu? Você já teve algum conflito com o seu marido, sua esposa, porque de repente estavam num humor ruim naquele dia? Sabe, do nada? Ok.
alguns conflitos mais fáceis de resolver são os em que você entende que alguém estava num humor ruim. E você simplesmente fala, olha, fui eu estava num humor ruim, eu tava... Então, isso, foi isso. Então vamos para relacionamentos. E esse é onde há um histórico de diferença de personalidade, de estilo. Bom, tem umas pessoas aqui na sala. Primeiro, tem alguém que já fez um teste de Myers-Briggs? Ok, não muitos. Seria valioso, em algum momento futuro, se você vai fazer parte de algo como isso que a gente está aqui agora, de você descobrir coisas sobre si mesmo, sobre a forma como você funciona, sobre como você vê o mundo e que também afeta o seu relacionamento. Teste de temperamento também. Os Langs têm um... Como é que é chamado? Os 8... No workshop de casamento deles, os 8 essenciais. E eles têm algo lá dentro já feito, que realmente é fantástico, mas não funciona só para casamentos e família, funciona para o local de trabalho. Tem pessoas que são chamadas coléricos, que eles tendem a querer controlar e tomar a frente. Tem os sanguíneos, que são muito vivos e falam. Tem os fleumáticos, que evitam conflitos, são pacificadores. Não sei se tem todas as definições certas na minha cabeça. E tem o melancólico, que é mais introspectivo. Mas de qualquer jeito, todo tipo de teste desse pode nos fazer entender que muitos dos nossos conflitos não são relacionados aos problemas em si. Não são nem relacionados com amarras, ou gênero, ou raça, ou algo do tipo. Às vezes, algumas pessoas entram numa sala e eles dominam aquela sala. Seja falando, e o carisma deles, e são de falar alto, ou simplesmente uma maneira de tomar a frente. E às vezes, duas pessoas do mesmo temperamento não se dão juntas. E é bom saber isso porque, como mediador, é bom você enxergar se alguém tá esbarrando, tá brigando com o estilo de ser do seu adversário. E às vezes tem um histórico no relacionamento que ainda tá contribuindo para esse conflito. E isso realmente não é tão complexo. Também tem valores, suas coisas que você acredita, suas filosofias de vida. Algumas pessoas têm valores de que minha palavra é minha lei e um aperto de mão tudo que a gente precisa. Algumas pessoas têm valores de que é melhor a gente assinar um contrato, criando na mente do outro uma ideia de que não há confiança. E valores não vêm só de religião, mas às vezes vêm de família e experiências de vida. E tem algumas coisas que nós não vamos abrir mão, porque estão muito amarrados no que nós sempre acreditamos. E é daí que alguns conflitos podem surgir. Então me dá um exemplo de onde um conflito dentro da igreja ou dentro da Bíblia, um conflito foi criado por causa de uma diferença de valores. Sim, irmã. Cícero, não Cícero. O Cícero está falando de Atos 1. Dá um microfone para o Cícero no Atos 1, quando os apóstolos entregam uma carta para as igrejas. Como é que isso se encaixa nos valores, Cícero? Bom, há um conflito entre os judeus e os gentios. Os judeus estavam tentando impor algumas leis judaicas sobre os gentios. E os líderes, os anciãos, os presbíteros, os apóstolos, estavam falando quais eram os valores que deveriam ser implementados por toda a igreja. Bom. Quem mais? Você? Decidir salário para membros da igreja. Há diferentes filosofias, você deve pagar generosamente ou não tanto, baseado às vezes em passado religioso e cultura. Sim, esse é um ótimo exemplo, lembra? Às vezes as pessoas falam o ministro deve ser pago
o que um professor recebe, e outros falam deveria ser pago de acordo com sua educação, outros falam baseado em papéis que eles têm na organização. E, e às vezes é muito punitiva a maneira que é feita. E às vezes a pessoa queria estar no ministério, mas nunca teve uma chance. Então, os valores vão de um lado para o outro nessa situação. E que tal sobre identidade? Então, etnia, cultura, gênero e autopercepção de quem nós somos pode ser parte de conflito. Qual é um bom exemplo disso? De conflito por causa da identidade? Na Bíblia ou na igreja? Sim, aqui. Você está vivendo e andando em diferentes países na América do Sul. Em alguns, a maneira de expressar algo no coração deles é pacífico, só que eles falam de uma forma agressiva. Então, se você não está acostumado com isso, você sente que a pessoa tá brava contigo e começa um conflito, mas depois você entende que é simplesmente a forma que aquela cultura se expressa. Então, pode trazer todo tipo de conflito. Sim, muito bom. É como dizer que o Messi não é o melhor jogador do mundo. A maneira que a gente se veste, às vezes. A maneira que a gente se veste, às vezes. A maneira que a gente se veste, você consegue pensar em ficar irritado com a maneira que alguém se veste diferente. Você aqui no canto. Steve, eu tava pensando de Paulo e Barnabé, porque Barnabé tinha uma maneira de lidar com. Não sabia muito como ele e Paulo se encaixavam no time de ministério. Porque quando eu tava pensando em uma. Quando eu tava pensando no exemplo de valores, mas em Paulo tinha valores diferentes, ele tinha talvez um padrão muito alto para outro homem, e Barnabé queria dar outra chance para o homem, e ambos são valores diferentes. E às vezes ele tem uma diferença de prioridade entre um e outro. Eu tava pensando. A guerra sobre adoração, sobre como são feitas as músicas. Ele tá falando que guerras sobre adoração são muito relacionadas com identidade. Às vezes eu tava ensinando um tempo atrás aqui na Flórida sobre o ano 1054 e muita da divisão que tinha era se nós teríamos uma missa em latim ou em grego. Isso você pode ter opções na região onde você vive. E a Igreja Católica decidiu que não só você seria proibido de ter missas em grego, você tinha que ter missas em latim onde os gregos estavam. Então realmente era algo muito relacionado à identidade. Partes de. Tem também coisas de quem está no controle, coisas de fronteiras e coisas sobre. Foi uma das primeiras grandes divisões no cristianismo. E grande parte da divisão veio da música, porque guerra sobre adoração. Mesmo nas igrejas de Cristo, no nosso movimento, criaram divisões já. E também pode ser algo mais profundo, subterrâneo, as pessoas não se sentem representadas na sua situação local. Então isso é interessante, isso é real. James, depois você. Pedro não se sentando com os gentios e na Antioquia, isso se encaixa? Bom, aí tem sim algo de identidade e em Gálatas também, sobre como nós vemos os outros. Existe um judeu de verdade, existe um judeu meio não tão judeu quanto Paulo, mas acho que complica o conflito isso. Obrigado. Quando um marido
tem uma educação de universidade. E quando o marido tem educação superior na universidade e a esposa não, assim, nós talvez tenhamos um teatro de conflito, e às vezes quando há uma diferença de classe ou de privilégio, também pode criar conflito. O que a gente vai fazer agora é mover para o próximo campo onde o curandeiro trabalha. Então, assim, mesmo que eu goste de trabalhar em resolver os processos, problemas que acontecem nos galhos, mas para que eles realmente tenham um sucesso de verdade, as coisas têm que estar na solução. Mas às vezes você nem consegue trabalhar na solução se você não consegue observar o que está no lado emocional mais profundo, nas raízes do problema. Agora, um dos meus professores que está fazendo isso há 30, 40 anos, escreveu um dos livros aqui, que diz que quando você chega em emoções fortes, você anota essas coisas que ele chama de abaixo da superfície, abaixo da linha, e você garante que você vai voltar nelas, você não vai esquecer delas, porque às vezes, se alguém tem medo de que vai perder sua posição, eles podem se tornar irracionais sobre outras coisas. Se eles têm segredos que o mediador conhece e que a pessoa que tem o segredo conhece, mas o adversário não conhece, então isso pode causar uns problemas. E as motivações, ambições do que eu gostaria de cumprir, eu tenho um sonho de liderar essa igreja. Nós tivemos nosso professor da igreja visitar a Igreja de Cristo, fazer um workshop para nós, meu professor. E ele poderia pegar assim, numa reunião de almoço, que tinha um irmão especificamente que queria tanto liderar a igreja, que se nós não achássemos como lidar com isso, nós íamos ter muitos problemas no futuro. E era verdade. Era verdade. Eu demorei meses para perceber isso. Ele percebeu assim. Então nós corrigimos, nós lidamos com isso no coração, nós ajudamos esse irmão a chegar num lugar onde ele poderia liderar, mas não seria em Chicago. Respeito. Se alguém se sente desrespeitado, eles podem ficar tão ofendidos. Você pode passar o tempo que você quiser lá nos galhos, que se eles estão se sentindo desrespeitados, eles não querem mais título, não querem mais dinheiro, não querem falar mais necessariamente, mas eles querem se sentir respeitados. E às vezes é uma combinação de querer essas coisas também. Especialmente em cultura e principalmente com homens, a honra e o ego importa. E se nós demoramos muito para chegar em um certo local na nossa carreira e fomos dispensados, a gente pode fazer uma grande contribuição e não é colocado na equação isso, não é pesado isso, a gente fica mal. E um bom mediador vai conseguir reconhecer isso e comentar isso e observar isso. Então aqui está uma regra geral, genérica, que encoraja muito. Se as pessoas sentem que suas emoções foram respeitadas e enxergadas, e o processo está se movendo bem, e você volta para falar de processo várias vezes quando você está abaixo da terra, e você fala de possíveis resultados, deixa as pessoas falarem possíveis resultados, eles vão ser 4 ou 5 vezes mais, 4 ou 5 vezes mais chances de estarem felizes com um resultado diferente do que eles queriam, porque suas emoções foram respeitadas, porque o processo foi seguro e verdadeiro e legítimo, e eles conseguiram ser ouvidos por uma pessoa imparcial à situação. Então a coisa legal é que, sendo um mediador, você nem sempre tem que levar todo mundo a conseguir o que eles queriam quando eles chegaram. Isso nem é o objetivo. O objetivo é ter um ótimo processo, um bom diagnóstico nos galhos, aí abaixo da superfície, trabalhar e enxergar as emoções e considerar os resultados. E sabe o que? Pessoas mudam. Elas mudam da frente dos seus olhos. E é maneiro. Sabe o que eu gosto estando num time, especialmente com a Trisha,
é que ela vê o que está acontecendo embaixo da superfície e eu não estou vendo. Então a gente toma um tempo assim, faz um break para tomar um café. E eu falo que eu realmente acho que o John quer. Eu acho que ele realmente só quer algo para chamar de seu. Ele quer liderar alguma coisa, ele quer experimentar e treinar, testar umas ideias dele e fazer isso na região do norte em vez daqui no oeste. Então a gente dá para esse irmão uma chance de fazer isso. A gente fala, John, quando seus filhos se formarem do ensino médio no fim desse ano, você estaria disposto a se mover para a região norte e vamos te dar uma chance de testar suas ideias. E ele vai falar, nossa, é isso que eu queria, eu nem sabia que era isso que eu queria. Às vezes as pessoas nem sabem o que elas querem. Elas estão lutando sobre alguma coisa no conflito, e é uma coisa de relacionamento, mas o que eles realmente querem fazer é ter uma chance de pregar mais. Num grupo de 150, 200. E isso é coisa de gente criativa. Eles querem, às vezes, escrever peças e fazer concertos e música. E eles estão se sentindo aprisionados onde eles estão. E eles sabem que alguma dessas coisas está perturbando eles, mas precisa de alguém que trabalha bem abaixo da superfície, que consegue conhecer a pessoa, que fala, eu acho que eu entendi isso aqui. Então isso te ajuda a chegar a uma maneira sustentável de trabalhar. E, aliás, irmãos, vocês não deixam as pessoas... vocês não dispensam os problemas que elas causaram por errar. Mas você também tem esse objetivo de resolver o processo. Tá fazendo sentido? Então aqui são umas passagens. E a gente vai ter um break daqui a pouco. Então eu pedi para vocês fazerem dois desses exercícios agora. Colocar elementos ao longo da árvore. Qualquer dois exemplos desses aqui, dessas passagens. A gente faz outros dois, outro momento durante a semana. Mas eu quero que você realmente saiba usar a árvore. Se você nunca usar numa mediação no futuro, tudo bem. Porque o que faz é que realmente dá um local na sua cabeça para colocar coisas e para considerar. Talvez não traduza para todo conflito que você vai fazer, mas vai trazer muitas partes, muitas peças que vêm de diferentes locais. Então por isso está aqui para você usar. Então antes da gente fechar aqui para o nosso break, eu quero lembrar algumas coisas. Na sua página, no seu livrinho aí na página, eu acho que 9, você pode ver como identificar um conflito e mapear esse conflito. Dá uma olhada, lê ele e faz o trabalho. Então, por exemplo, na letra E fala preencha a árvore com diferentes conceitos. Então, por exemplo, se alguém diz que você quebrou confiança, isso vai embaixo do boundary, fronteira. Eu não tive dinheiro para te pagar ainda, vai nas amarras, em constraints. Você fala de raça toda vez que coisas não vão no seu caminho, isso vai sobre identidade. E você escreve essas coisas nas suas anotações ou na sua árvore quando você navegar um conflito. O propósito da árvore é te dar um lugar para colocar tudo isso por escrito. E quando alguém é vulnerável sobre um medo ou um desejo, você coloca embaixo, nas raízes. Marx se sentiu desonrado. Então sempre vai tentando, ao longo do processo, falando do processo e tentando ver qual o resultado desejado. E no fim, começa a ficar mais claro para você. Começou a ficar mais claro para você, você repete para eles uma versão resumida da história, com o que está acima e abaixo da Terra, e vê se eles concordam que esse é o resumo da história toda. E se você não está progredindo, você vai para um espaço separado para conversar com os adversários sozinhos. Agora, é normal você ficar travado às vezes. É o que eu falo para as pessoas, eu prometo resultados muito baixos para cada reunião de mediação, para eles não ficarem com expectativas altas. Então eu falo, na primeira reunião a gente só vai sentar para conversar sobre o processo. Então o que eles fazem, eles se sentem seguros. E aí você pensa, nossa, isso aqui tá fluindo bem até. E às vezes eu até entro vamos lá, me diz um pouco da sua história, das coisas boas. E talvez eu comece já a entrar em mediação com a permissão deles, porque eu já construí um sentimento bom. E quando eu entendi que a gente fez progresso suficiente durante o dia, eu tiro a pressão.
Eu falo, nossa, é incrível, você já viu o que a gente já fez, tudo que a gente já construiu, já tenho notas boas aqui, já tem coisa pra gente orar, e eu tô reconhecendo que um dos adversários já está se afincando no chão, se posicionando para ataque ou defesa. Então eu não quero colocar ele numa posição difícil, falando em público, e eu separo uma reunião privada com essa pessoa. Então às vezes você faz um breakzinho de 15 minutos e fala com a pessoa, ou você fecha pelo dia e marca outro dia com a pessoa para depois continuar com os dois. E se tudo corre bem, vocês criam juntos uma declaração no final de tudo que foi aprendido e entendido, todas as soluções que foram concordadas para resolver isso. E aí você tenta pensar em como você vai explicar isso para todas as pessoas que sabem do conflito já. Teve uma história da Trish comigo, uns 5 anos atrás, e na verdade uma das coisas que nos levou a essa profissão, e nós estávamos no conflito. E tinham 6 pessoas envolvidas no conflito. 3 casais, eu e outro casal, nós e outro casal com um terceiro casal. Na verdade, eles tinham um conflito e aí pediram para nós mediarmos e aí um deles não gostou da maneira que nós mediamos, então reclamaram de nós para a liderança da igreja, então criou-se um conflito maior. E demorou muito tempo para resolver. Nós estávamos trabalhando lado a lado um com o outro, pregando, fazendo até funerais e casamentos. Isso durou uns 11 meses. E, de novo, o Cícero tá aqui, ele era do mesmo ministério. Meio que... Eventualmente tivemos que ir para os líderes de bate-papo falar isso é o que tem acontecido. E as pessoas estavam chocadas que elas não sabiam. Nenhum dos nossos amigos sabia. E a liderança da igreja nos elogiou porque nós nos mantivemos no processo. E o processo não estava funcionando. Não eram tão treinados. Você não pode mediar o seu próprio conflito. Ou você é parte do conflito, ou você é uma testemunha, alguém que foi ferido, ou você é mediador. Você não pode ser mediador porque eu já entendi essa parada. Então era meio frustrante, porque... Por isso que nós fomos estudar e voltar para a escola. Mas o bom é que nós realmente resolvemos tudo. Mas a comunidade não teve que ouvir tudo para limpar a sujeira. Eles puderam ouvir de algo que já tinha sido resolvido. Então é bom saber disso. Agora, o último ponto antes do break, na página 9, a gente fala sobre interesses e resultados. Você não pode ver as cores muito bem aqui no PowerPoint, mas eu diria que a pré-mediação e marcando as sessões, e a primeira sessão é realmente sobre os pacificadores fazendo o seu trabalho. E depois, quebrando o quebra-cabeça e mapeando tudo, identificando o conflito e vendo algumas coisas que os construtores de pontes vão ver. E aí lidando com fechar as coisas e falar separadamente com as pessoas, entender os resultados desejados, essa coisa dos curandeiros. Então você pode ter uma cópia desse slide, você vai ver que algumas dessas coisas são movidas por uma pessoa melhor do que por outra pessoa. E algumas são coisas de você trabalhar em equipe na mediação. E fechar a mensagem no final e passar para os outros é o que todos trabalham juntos. Porque o pacificador quer certificar que tem harmonia fora, o construtor de pontes quer ter certeza que a gente realmente achou a melhor solução para que não repita o problema, e o curandeiro quer ter certeza que os desejos e emoções foram todas resolvidas e que todo mundo pode sair dessa situação de cabeça erguida, feliz com o resultado. Então tem um fluxo de trabalho que você vê nesse livro. Mas tem que ver que você está observando os interesses de cada um, as coisas estão abaixo da superfície, e que você está criando nas suas notações resultados apropriados. Então, às vezes eu paro e penso, bom, a gente tem que ver arrependimento aqui acontecendo, a gente tem alguns pedidos de perdão que tem que acontecer, mas pelo outro lado, eu quero certificar de que todos vão estar num lugar onde eles podem fazer o máximo para Deus, na posição que eles vão estar no final. Então, às vezes eu faço o que eu chamo de um balão de tribunal. Eu falo, gente, a gente pode pausar por um segundo, esquecer tudo, tirar a árvore aqui da frente, eu tenho uma ideia. A gente ainda tem coisas entre vocês que a gente tem que resolver, e a gente vai chegar lá. O que você acha do futuro? Mas antes de continuar, mas o que você acharia do futuro se ele ficasse assim ou assado? E você joga umas ideias, uns balões, uns pensamentos. E o que isso faz
Isso solta, libera uma parte do cérebro que é focada em mentalidade. Porque a gente fica com a mente. A mente fica presa numa maneira só de ver a vida e ideias criativas, esses balões, liberam as pessoas dessa prisão. Isso é parte do processo de mediação. No fim, você nunca sai de uma mediação sem alguém reconhecendo, pedindo perdão, e às vezes restituição está em ordem, e uma solução para se certificar de que não vai acontecer novamente, e lições aprendidas, uma mensagem para os de fora do conflito. Estamos todos na mesma página, mas tem uma coisa ainda que tem que acontecer. Chuta o que é essa coisa que falta. Talvez duas coisas, mas tem uma que eu estou querendo ouvir. O que ainda tem que acontecer no fim de uma ótima mediação? Sucesso, você conseguiu, tá todo mundo pronto para ir para a igreja e falar. O que você tem que garantir que em algum momento vai acontecer? Acompanhamento depois, follow-up. Até as melhores coisas podem dar errado depois, antes de alguém estar totalmente curado pelo processo. Até as coisas estão indo bem, você tem que estar fazendo acompanhamento. Então, irmãos e irmãs, o que a gente vai fazer agora é pegar um break de comunhão aí de 10 minutos. Então, toma um café. Em 10 minutos a gente vai chamar de volta para a sessão aqui para fazer os exercícios. Então, muito obrigado.